Então, mais uma vez, boa noite, bem-vindas para essa aula hoje, Trauma Sem Dedo na Ferida, mais uma dessa série de aulas que a gente está fazendo aqui no Zoom. Eu gosto mais, né? Quem já está aqui faz bastante tempo, sabe que eu sempre curti mais fazer aqui no Zoom, para ter essa proximidade, poder justamente ver vocês pelo menos um pouquinho, e também, principalmente na prática, né? Poder ajudar mais na prática, e mostrando e conversando com vocês. Então, estou muito feliz de estar aqui com esse tema que eu sei que é um tema que está muito em alta, né? Falar de trauma também. Então, veio em boa hora e foi muito bom. Vou dizer para vocês também ter lançado essa aula, que foram semanas que eu pesquisei muito de novo sobre o tema, né? E olha, acho que vocês vão gostar dessa aula, viu? Acho que vai ficar emocionante. Gente, então enquanto o pessoal vai terminando de entrar, para a gente fazer uma conexãozinha básica, chega perto da câmera, que eu quero ver os olhos de vocês. Gosto de sacar quem tá aí. Quem puder abrir a câmera aí para entrar no jogo também. E chega mais perto, porque eu quero ver o olho. Tô vendo só um pouquinho de vocês. E aí, a gente pensa junto enquanto vai olhando. Vocês aproveitem, quem tá no celular, passa pro lado, tem uma galera aí, tem muita gente. Vai olhando e percebe os olhares, né? Acho que quando a gente vai falar de psicoterapia, dessa linha corporal, especialmente, a gente está falando de percepção, né? E quando a gente fala de análise haitiana, é sempre a primeira coisa é o olhar, né? Então, o que que esses olhares te passam, né? E aí, quando você estranha alguém te chama a atenção, para nessa pessoa e fica observando. E aproveita não só para ficar julgando o outro, mas para perceber o que está se passando por dentro de você. Porque você também está sendo vista, né? Você também está se deixando ver, né? Então, o que que você sente, né? Quando você se deixa ver deliberadamente. É difícil a gente fazer isso, né? Geralmente a gente sempre faz de conta que não está percebendo, né? Uhum. Deixa eu virar de página, que tem mais gente para lá também. Adriano, boa noite. Oi, Bruninha, tudo bom? Tempo que eu não te via. Bem-vinda. Maíra, quem mais que tá aí? Lourdes, Amanda. Países aliados se opõem à ofensiva. Carmen, tem gente assistindo o jornal aí, ó. Gente. Tá bom. Olá, boa noite. Boa noite. Muito bom estar aqui. Valeu, Carmen, bem-vinda. Gente, voltando Obrigada. aqui para nós. Então, guardem essas impressões, a gente vai estar sempre fazendo esse registro. Como é que eu me sinto, como é que foi para mim, né? Bom, então agora oficialmente vamos lá. Eu quero agradecer muito a presença de todo mundo aqui. Pedir para fechar os microfones enquanto eu vou falando, porque senão a tela grava ao contrário. Todo esse interesse demonstrado por vocês é muito estimulante para a gente também, e percebendo, né, como a gente pode tratar as temáticas aqui dentro, né, e qual é o interesse também que está rolando. Então, nessa aula eu vou falar um pouco sobre trauma, depois eu vou fazer uma prática que pode ajudar a gente a acessar ou até a entrar em contato com isso, mas que isso falar de uma lógica, que vocês vão ver que eu escolhi alguns autores que usam essa mesma lógica enquanto técnica, que é a lógica de Cadu Chacoalho, e depois eu vou falar sobre nosso curso de terapia somática e práticas bioenergéticas. No final, vou explicar tudo sobre o curso também. Então, gente, vamos lá. Vê que tem gente ainda chegando aí me quebra. Para quem não me conhece, né, que está chegando agora, que não veio em nenhuma aula ainda, meu caminho, né? Primeiro, eu não sou filho do Gaiarsa, né? Isso é sempre bom de dizer. O Gaiarsa, ele era irmão da minha avó, portanto, meu tio-avô, né? Os filhos dele têm mais de 75 anos, né? Ele teria hoje 105 se tivesse vivo, então não teria como eu ser filho dele, mas sim, eu vim parar aqui por causa do Gaiarsa, principalmente porque entrei em contato com as obras dele no momento que eu estava procurando saber sobre práticas integrativas. Estava curtindo bastante yoga, pilates,
e de repente peguei um livro dele na casa da minha avó, que é a irmã dele, e fez muito sentido. E de lá para cá eu comecei a estudar Reich, isso ainda na faculdade, né? Fiz educação física. E aí no meu percurso teve um momento que também foi bem simbólico para eu estar aqui agora, que foi a primeira vez que eu fiz uma sessão de yoga massagem ayurvédica, né? Sempre vem bastante massoterapeuta aqui. É uma massagem indo yoga, né? Bem forte, bastante pressão junto com a respiração, né? Uma massagem de chão. E a primeira pessoa que eu fui atender, que era uma que antes era minha cliente de personal trainer, né? Eu já conhecia ela bastante, ela foi a primeira pessoa que eu atendi. No começo do atendimento ainda, quando eu fui fazer a manobra de abertura de escápula, né? Que é uma manobra bem gostosa dessa massagem, que você está no chão, a pessoa consegue carregar todo o peso ali, dá um alívio, é uma delícia. Ela começou a chorar. E eu tinha uma relação com ela, como eu estava falando antes, né? Ela já conhecia ela há muitos anos, era 2 anos já minha cliente. E aí eu fiquei totalmente sem entender o que estava acontecendo, né? A gente conversava direto, ela nunca tinha me falado de nada. E e eu perguntei, né? Posso continuar? Não posso? Como é que é? Ela falava, não, tá muito bom, tá sendo muito bom, pode continuar. Só que ela continuou chorando 1h20. E eu fiquei uma aflição danada ali, porque, tipo, nunca tinha acontecido. Eu tinha feito mais de 1 ano de curso e nunca ninguém tinha chorado. Nunca tinha acontecido de uma expressão emocional tão grande a partir daquela técnica, né? E isso me deixou em choque de fato, ainda mais por ser alguém que eu já tinha relação antes, né? Então, achei que conhecia a pessoa, né? Achei que sabia da história dela de fato. Mas não, eu não sabia. Aquela noite eu soube. Depois da sessão, ela me contou uma série de traumas de abuso que ela tinha vivido, e eu fiquei sem entender direito. Falei, cara, como é que pode mexer na escápula da pessoa e ela me lembrar de traumas da adolescência dela? O que tem a ver com isso? A gente não tinha conversado sobre nada, não tinha acontecido nada. Foi uma sessão de massagem, né? Deita aí, vamos lá. E, e isso me deixou assim muito afim de entender. Foi esse fato que me fez querer entender demais o que eram as integrações corpo e mente, por que que eu, Aline, tem maçã. como que eu poderia. Ô, gente, desligar o microfone aí, por Acabou. favor. Como é que eu poderia, como é que eu estava acessando uma emoção, né, a partir do corpo, então, isso era possível, né, aconteceu na minha mão, e eu não tinha intenção e nem sabia, nem tinha me informado que isso podia acontecer também. Então assim, pode-se dizer que foi um trauma? Pode-se dizer que foi um trauma, por quê? Porque eu fiquei totalmente sem saber o que fazer com aquilo. Aquilo lá me gerou uma tensão, me gerou uma pressão que eu fui lidando assim, é, que me levou a buscar, né? A buscar o entendimento dessas integrações. E foi o que eu fiz. Foi mais ou menos nesse mesmo momento que eu tinha começado a ler o Gaiarsa, que eu estava começando a saber que existia Reich e tal, né? E então esse fato foi muito marcante, foi importante para eu seguir na minha jornada, assim, né? Depois eu fui fazer pós em Reich, depois eu fiz outros cursos extras nessa linha de bioenergética, depois fui trabalhar com um método de reorganização neurológica para deficientes e para acidentados, e depois trabalhei até com atores também, com bioenergética, com preparação de elenco. Então tive todas essas vivências na sequência, né? Mas hoje não estou aqui para falar só de mim, então vamos ao que importa, gente. A gente vai discutir perspectivas de trauma. São infinitas as perspectivas, né? Tem muitas escolas que vão tratar isso de forma diferente. E as perspectivas que eu estou trazendo aqui hoje, eu estou citando, eu não vou citar literalmente, mas eu estou pegando muito do Peter Levine, que é o cara, um americano que tem que é um dos primeiros a falar sobre corpo e trauma. Eu vou mostrar uma foto dele para vocês depois. E ele criou uma técnica que chama a experiência somática, Somatic Experience, né? SE que a galera chama, né? E o outro autor que eu vou trazer alguns conceitos também chama-se David Berceli, é um americano, e a história deles vai entrar na explicação também. Ó, eu não vou nem tentar convencer vocês de que o corpo está envolvido em toda a situação de trauma, né? Eu acho que se vocês estão aqui é porque vocês também acham que essa é a possibilidade, ou essa é
É muito possível, é dessa forma que se dá, né? Quando acontece o trauma, a gente sempre está lá. A gente sempre está inteiro lá, né? Portanto, tem registros em todos os lugares, né? Então, isso a gente vai. Eu vou falar isso como se todo mundo concordasse, tudo bem? Alguém discorda? Posso seguir daqui, né? Assim, a gente vai adiante. Então, que é uma constante, né? Agora, como? Por quê? Aí acho que são questões que a gente pode explorar um pouco mais. Vocês já ouviram falar dessa teoria dos três cérebros, né? Acho que a maioria aqui já deve ter ouvido falar, né? Bom, a teoria dos três cérebros, ela vai falar sobre o cérebro reptiliano, que é muito lindo isso, a gente enxerga a história do desenvolvimento do sistema nervoso na Terra, né? A gente sabe que a evolução das espécies vai acontecendo e na natureza eles não estão desperdiçando nada, né? Eles pegam uma estrutura que se adaptou bem, que funcionou, e eles acoplam uma outra estrutura e depois outra, né? Então, o reptiliano, essa estrutura basal de reação, luta e fuga, né? De automatismos, que é o mais dentro assim do cérebro. Se a gente olhar, é cerebelo, é tronco encefálico, é uma parte mais de dentro mesmo do cérebro. Depois uma cobertura límbica, que já fica aqui nessa parte do meio, né? Que é responsável pelas emoções. É bem na altura aqui do nariz, né? A amígdala, que é uma estrutura que serve para a gente farejar medo, fica bem no nariz, ó, como é farejar o medo, né? A gente fala isso também, né? Fica aqui nessa altura também. E depois o córtex, né? O neocórtex, que é uma evolução maior ainda, que serve para comunicação, inteligibilidade, né? Vários animais, né? Então, os répteis só têm o reptiliano, os mamíferos todos têm límbico e alguns têm o córtex, nem todos, né? A gente vai ver o córtex nesses animais que se comunicam melhor também, baleia, golfinho, e outras espécies também. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a gente pode concordar também que o trauma, para ele acontecer, não depende só do que aconteceu, certo? A gente pode viver a mesma situação juntos, vamos falar que a gente viveu juntos uma situação potencialmente traumática, pense a que você quiser, e de repente nessa situação você fica traumatizado ou não. É possível isso acontecer, não é? Ou não? É possível, né? É possível. Por quê? Porque não depende do que aconteceu, e sim como você reagiu àquilo ou não reagiu, como você absorveu aquilo ou não absorveu, e mais ainda, pensando intimamente no ser humano, se você tinha algum jeito, algum esquema motor, alguma estrutura para lidar com o que aconteceu ou não. Então depende de toda uma vivência, de muitos fatores para aquilo se tornar um trauma ou não se tornar, né? Não é uma coisa tão simples da gente perceber. Eu vou rodar um vídeo para vocês aqui agora, e eu quero que para a gente explorar mais essa ideia, tá bom? Vamos ver aqui um videozinho, talvez vocês já tenham visto, acho muito bom. Peraí, que isso aqui é meu. Esse aqui, ó. Esse ali era o meu WhatsApp. Estão conseguindo ver aí, gente? Só me dá um positivo, por favor. Sim. Ó, vamos lá, play. Vocês estão ouvindo também? Não? Então tá, tranquilo. É uma iguana que ela tá precisando atravessar um ninho de cobras para chegar até o lugar que ela fica com a família da iguana, né? A cobra não enxerga muito bem, mas ela fareja. Então a iguana tá ali paradinha para não ser detectada, né? Que ela sabe que é uma corrida vital para ela, essa daí, né? Fingindo de que não tá ali, né? Para a cobra não ver, esperando o momento certo para dar o pique. Começa só a correria. Só que era um ninho de cobra, né? Não era só uma, o que tem de cobra nesse lugar, gente.
Meu amor. Ai, você. Boa. Aí, deixa eu pausar. Então vocês viram a cena, né? Aquele bicho ficou traumatizado ou não? Não sei, eu fiquei aqui nervosa. Eu fiquei, né? Ele não sei. Ó, tudo bem, vou mandar outro vídeo então, tá? Assim depois a gente define então quem ficou, quem não ficou. Só deixa eu liberar aqui. Eu vou passar de novo o fim da cena ali, ó. Olha a carinha dele depois, tá? E daí você pensa se ele ficou traumatizado ou não. Hum, 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 hum. Ó, só o finalzinho, só vou pôr a carinha dele fina. Ah, sai daqui, cara. Ó, carinha dele, ó. Né? Tranquilo, tipo, mais um dia. Agora, aqui, ó. Tchau pra você. Vou ter que voltar aqui rapidão. Esse aqui, então, agora, ó. Esse aqui eu vou passar direto aqui. Então é um chita, né? Caçando um veadinho. É uma caçada mais longa. Vamos dizer, vamos supor que o chita não pegou esse veadinho, que ele conseguiu escapar. Vocês acham que ele ficou traumatizado? Estão menos certos do que do réptil, né? Tá bom. Então vamos conversar um pouco aqui. No primeiro, a gente pode dizer que não. Ele não ficou traumatizado, porque ele é um réptil, gente. Ele não tem emoção. Ele só fez. E você vê que no final ali ele não tá nem, né? Não tá muito modificado, né? Ele tá ali com a família, encontrou e tal. Eles nem falaram sobre isso. Foi como se, né, nada tivesse acontecido. Então ele é um sistema reptiliano puro, né? Essa primeira parte que a gente tem, só reflexo, só luta e fuga, só isso. Então ele não tem esse potencial de traumatização. Com ele não aconteceu. E o viadinho? O viadinho então ficou traumatizado? E se eu disser que não? Vocês vão acreditar? Por quê? Porque ele fez o que ele tinha que fazer. Ele fugiu. E nessa fuga, ele gastou tudo que ele tinha preparado. Então não sobrou resíduo, não sobrou estresse. Ele estava morto simplesmente depois, acabado, mas não estava traumatizado. Agora imagine uma cena diferente. Vamos imaginar a cena. Exatamente, libera energia e fecha o ciclo de estresse, Paula. Ponto para Paula. Agora vamos imaginar uma cena diferente que aparece em alguns livros. O Gaiarsa mesmo adorava essa cena, que é: pega esse veadinho, coloca ele numa jaula e cerca essa jaula de leão.
ele não vai morrer também. Mas aí o que ele vai viver? Ele vai viver uma angústia, uma ansiedade absurda e pode ser que ele venha ficar descompensado e fique traumatizado sim. Por quê? Ele está privado do movimento, né? Ele estava impossibilitado de gastar toda aquela preparação do corpo, né? E aí sim você vai ter um ciclo incompleto. Gente, tem algum microfone aberto aí? Se vocês puderem me ajudar, tem muita gente para eu ficar fiscalizando, por favor. É você mesmo, Adri. É, então, isso eu acho que eu quis mostrar esses vídeos para falar. O trauma acontece ou quando a gente não consegue dar vazão para aquilo que a gente se preparou. Então, vamos pensar na gente, né? E a gente é mais complexo ainda, porque a gente ainda é neurótico, a gente ainda tem uma racionalidade muito torta, e isso também atrapalha na nossa traumatização. Vamos supor que eu vou passando em algum lugar na rua. Estou no centro de uma cidade grande, né? Um lugar que eu já sei que é perigoso. E eu já estou, então, preparado. Preparado significa cheio de tensões que me preparam para uma ação de luta ou fuga. É isso que quer dizer preparado, né? Preparado é mais intenso do que relaxado, do que, né, caminhando. E aí, nessa preparação, eu estou andando nessa rua, já preparado, então, porque sei que é um lugar perigoso. Sei por quê? Porque a minha racionalidade me diz, né? E aí eu tô andando, vem uma pessoa na minha direção e eu acho que você é assaltado. Eu acho que você é assaltado. Eu sinto que aquele cara tá vindo para cima de mim e vai me assaltar. O que acontece nesse mesmo momento? Isso vamos supor que eu nem racionalizei ainda nada. Eu só vi a pessoa, é instantâneo, né? Eu vi esse sentimento tomou conta de mim e para isso o meu corpo se preparou. Como? Acelerando o meu batimento cardíaco, aumentando a minha respiração, a frequência respiratória, jogando sangue para dentro da musculatura que me faz correr, por exemplo, para minhas coxas, para meu ilho-psoas, né? O diafragma, todos esses órgãos que são da potência humana, né? Estão super irrigados já, estão cheios de sangue, meu coração bombando. De repente o cara passa e não era nada. Era só uma neurose minha. Era uma, né, eu achei que ia, mas não fui. O que acontece com tudo isso que eu preparei? Toda a adrenalina que está no meu corpo, todo esse sangue na minha musculatura, toda essa preparação. O que acontece? Não acontece nada. Não acontece nada. Eu nem dou vazão para isso, eu não dou nem atenção para isso. É o que a gente faz a maioria das vezes, né? Qual seria a reação normal do corpo se a gente não fosse controlar a gente mesmo, se a gente tivesse uma potência de autorregulação? Depois de um susto grande, né? Mesmo que não fosse, né? Ah, parecia que era e não era. O que que o meu corpo ia fazer? Meu corpo ia chacoalhar, tremer, tremer. Só que eu estava lá no centro da cidade e não quero aparecer que ninguém perceba como eu sou preconceituoso, e aí eu fiquei segurando o meu tremor, eu fiquei impedindo o meu corpo de reagir da melhor forma àquela situação. Isso potencialmente é um trauma? Não, potencialmente não. Não aconteceu nada ali, mas o meu corpo vai estar num estresse muito alto, né? Como se tivesse traumatizado na mesma situação. E quando a gente vai para as vias de fato, e o trauma acontece, eu vou até mostrar para vocês o Peter Levine aqui, já já, que é o cara sensacional, assim, não sei se vocês conhecem ele, vale muito. É difícil achar vídeo em português dele, por isso que eu não vou trazer aqui, mas eu tô até querendo, tô até achando que eu vou traduzir uns, dublar uns para, porque tem uns vídeos tão excelentes dele assim, que é um cara que se dedicou a vida inteira ao estudo do trauma, porque passou por um trauma muito cedo. Vocês imaginem que a família dele era de Nova York quando ele era criança. E essa era uma outra Nova York, bem mais violenta, bem mais corrupta, né? E os pais dele se envolveram com a máfia local e como acerto de contas, ele foi estuprado. Ele, o Peter Levine. Isso eu tô contando porque ele conta, obviamente, né? Ele demorou muito para contar. Ele lançou um livro esse ano, acho, ano passado, que é um Corpo Sem Voz, se eu não me engano. E aí ele contou essa história que ele nunca tinha contado. Ele contava outras, de outros traumas que ele tinha vivido, até de acidentes, para explicar, mas nunca falava sobre esse.
E agora ele abriu essa história também que foi chocante para mim, porque você olha a cara dele, ó, vou mostrar ele para vocês, para quem não viu, pelo menos ter o gostinho de ver a carinha dele. Você fala, meu, é impossível, um senhorzinho tão simpático desse passar por uma situação dessa. Aham, peraí. Aqui. Estão vendo aí? Esse é o Peter Levine. Esse vídeo dele já é muito bom também. Essa aqui já é mais recente já, né? Mas é todo em inglês também. É meio difícil para vocês verem. E esse cara foi o quem se articulou para falar sobre trauma depois, né? Isso que eu acho interessante. Ele mesmo foi atrás de práticas para sobreviver ao trauma que ele tinha sofrido, práticas corporais inicialmente mesmo. Ele tem uma idade de que ele pegou o começo da somática lá nos Estados Unidos, né? Começa o termo somática, ele surge nos Estados Unidos em 72. Era um aluno do Alexander do Feldenkrais que estava fazendo algo com o Feldenkrais que começa a olhar para outras práticas e determinar, ó, elas têm algo em comum aqui, isso aqui eu chamo de somática, né? Então é a mesma época que o Peter Levine aparece através dessas técnicas. E depois, trabalhando os traumas, ele vai chegando também nessa ideia do chacoalho, diferente do que a gente vai fazer aqui hoje, mas também de chacoalhos e de formas de lidar. Aí ele conta o trauma da seguinte forma: a gente imagina um rio correndo, vamos falar que esse rio é o fluxo da vida, né? Então, esse rio correndo é o fluxo da vida. De repente, vamos falar que a gente começa a colocar um monte de rocha enorme no meio desse rio, né? Essas rochas é o que ele vai chamar de caráter, então. Então ele vai até falar do Reich, né? Não, essas rochas são jeitos duros que a gente vai dando para sobreviver, para passar pelas coisas, que elas diminuem o fluxo da vida, né? Então você vai olhando essa água passando no meio da rocha, ela já não passa tanto, mas aqui na frente, né? A água se junta e esse fluxo continua acontecendo. Então, não que isso seja saudável, mas é uma adaptação que permite que a vida continue pulsando, que a vida continue fluindo. E aí, de repente, você faz um redemoinho. Isso que ele coloca como trauma, né? A situação do redemoinho. Porque onde tem o redemoinho, a água não passa mais, né? Ela vai só passando ao redor, né? Ela não vai mais fluir daquele jeito. E aí, se a gente olha na nossa perspectiva, o que a gente percebe quando alguém sofre um trauma? A gente vai perceber que aquele corpo passa a não querer mais entrar em determinadas posições, a não querer mais receber ou fazer determinados olhares, a não conseguir fazer determinadas atitudes. Quando eu falo de posições, olhares, atitudes, eu estou falando do corpo inteiro ali, né? Estou falando do corpo inteiro inibido, impossibilitado de entrar de novo naquele lugar. Aquele lugar o qual o sistema todo entendeu onde foi que aconteceu uma morte. Uma morte. É quando você desiste de lutar. Então é uma morte simbólica, mas para o nosso registro é uma morte. Então aquela posição te deixou numa situação de morte. Você nunca mais quer entrar naquela posição. O Kahneman, que é um americano também, que fala da psicologia formativa, né? Ele mostra uma imagem que eu acho muito legal da gente pensar nesse sentido, né? Vamos pensar a mesma situação de um assalto, né? Que eu acho que é mais fácil para a gente. Então, é como se internamente, né, eu tivesse reagido da seguinte forma. Vamos supor que o assalto acontece mesmo dessa vez. Como se eu tivesse assim, né, querendo não, 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 e de repente, bum, eu desisto de lutar. E nesse momento acontece essa morte, se não física, simbólica, né? E esse registro fica ali no corpo que não quer mais entrar naquela posição, não quer mais sentir aquilo, não quer mais passar por aquilo. E é isso que vai mostrar, isso que vai promover o efeito do trauma no comportamento, vamos falar assim, né? Nesse caso, se a gente fizer, e aí a gente voltando um pouco ao raciocínio, se esse cara vem me assaltar da mesma forma, eu me preparo, entro em luta com ele, e vamos supor que eu ganho, consigo prender ele. Eu vou ficar traumatizado ou não? Vou. Aí que tá. Porque a coisa é mais ampla. Porque pode se dizer, não, eu não vou ficar traumatizado da mesma forma.
mas eu vou ficar traumatizado porque toda vez que eu passar naquela rua, eu vou falar, filha da puta, hoje ele vai me assaltar. Então, tipo assim, né? O ser humano tem essa racionalidade que dificulta esse fluxo da vida, né? Muitas vezes a gente está querendo controlar, querendo guiar, querendo fazer, né? Muitas vezes, se não sempre, né? A não ser quando a gente tenta não fazer isso, né? Assim, mas a gente está sempre nesse sentido. E isso é um agravante nesse sentido de como a gente recebe os traumas. E se a gente for olhar, finalizando essa primeira parte, as definições de trauma, e aí for atrás, porque você vai ver esses caras ocidentais que estudam trauma, quase sempre tem muita relação também com as teorias orientais, né? Que trabalham trauma de outras formas, sanskaras, sankalpas, né? Mas que no final vai trazer da mesma forma. A palavra mais utilizada é ferida, ferida, que eles geralmente é em inglês os textos, né? Ferida. E todo mundo, e a explicação mais dada, o trauma é que nem uma ferida. Se ela continua aberta, ela vai continuar latente. Você vai continuar sentindo, né? E aí, mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não perceba, isso acontece com a ferida também, né? Às vezes a gente acostuma com aquilo e já acha que não sente mais, mas o que você está fazendo? Você está bloqueando toda a sua sensorialidade. E aí, já entrando nesse caminho agora, que vai ser o caminho que vai nos levar para a prática, né? Mais uma coisinha que eu quero mostrar para vocês antes disso aqui, rapidinho. Aqui, vamos lá. Aqui. Essa aqui, estão vendo aí? Essa aqui esse é o David Berceli, é um americano, conheci ele pessoalmente já, cara, muito legal, fala português, escreve em português, é, e ele era um padre, e aí depois ele foi estudar psicologia, largou o sacerdócio, aí foi estudar bioenergética do Lowen, a análise bioenergética americana, quando ele trabalhava com transtorno de estresse pós-traumático com soldados americanos, trabalha ainda de fato, né? Então ele viajava o mundo visitando os exércitos para fazer esse trabalho de estresse pós-traumático com um soldado. E aí nesse dia, um dia ele estava na Turquia, começou a rolar um bombardeio muito próximo ao hotel que ele estava, era um hotel só para gringo e jornalistas e tal, e eles foram para um bunker subsolo, né, um abrigo antibombas. E aí, nesse abrigo, ele reparou que os adultos não tinham reação nenhuma, mantinham-se duros ali, como se nada tivesse acontecendo, e as crianças já choravam, muitas em posição fetal. E conforme o bombardeio ia se aproximando, né, os barulhos iam aumentando, ele reparava mais e mais isso, né, os adultos não expressando reação nenhuma e as crianças chorando muito e o corpo se expressando violentamente. Nos dias seguintes desse ataque, ninguém morreu, né, deu tudo certo. Vários desses adultos, quase todos que estavam no bunker, começavam a apresentar sintoma de crise de pânico e ansiedade ou ansiedade, né? Que ia para o quarto dormir sozinho, apagava a luz, de repente o corpo começava a chacoalhar, começava a chorar, a respiração descontrolava. Ou seja, e aí o Berceli teve essa sacada, ele falou, cara, isso é o corpo que não está sustentando mais tanta tensão e tá chacoalhando, tá colocando tudo para fora, porque para a gente manter uma tensão significa que a gente está mandando um sinal elétrico, né, do nosso sistema nervoso constante e está intoxicando o nosso sangue com uma contração crônica muscular, né? Então isso é muito ruim para o nosso organismo, né? E aí chega uma hora que o organismo não aguenta mais, ele desliga. E aí os efeitos são chacoalha, chora, respira muito, né? Quem já teve crise de ansiedade ou de pânico, acho que percebe bem isso, é muito semelhante, né? E aqui ele mostra, eu queria mostrar só esse gráfico para vocês, ó. Ele vai falar desse momento de que o trauma pode acontecer. Então, de duas formas aqui, numa curva de excitação ascendente, né? Que é tipo uma curva orgástica do Reich, isso aqui, né? Parabólica e tal. Então, essa primeira parte é quando vai acontecendo, né? A situação. Então, são duas opções aqui, ó. É, fugir e lutar. Então, fight or flight em inglês, né? Que eles falam. Então, a parte de dentro aqui é quem vai lutar, a parte de dentro é quem vai fugir. E as emoções que vão surgindo, então. Ó, frustração, irritação, isso para quem vai para a luta, né?
frustração, irritação, raiva, rage, como que fala rage em inglês, né? Rage é quando a raiva explode, né? Você vai para cima, né? E aí, o que que ele está fazendo aqui? Preparando o corpo para lutar. Então, a luta seria a escapada dele, concluir esse ciclo, né? Preparou, lutou, ok, concluído. Ou o flight, né? Quem vai fugir. Preocupação, ansiedade, medo, depressão, pânico. Completou já? Então, tudo isso, gente, olha o áudio aí, meu, por favor. Tudo isso como uma preparação para a fuga, né? Então, aqui para a luta, aqui para a fuga. E aqui uma terceira possibilidade também, que antigamente nem se falava, e hoje em dia se traz bastante também, que é o freeze. Freeze é o congelamento. Então, é o luta, fuga ou congelamento. Quando você não conseguiu entrar nenhum dos dois aqui, né? Pode ser que aconteça isso. Imobilidade, idiotice, assim, né? Eu ia ficar meio bobo, e dissociação, por fim, que é o momento do trauma, a dissociação, né? Então, eu desisti de lutar, eu morri, ou eu fiquei imobilizado, pronto, eu dissociei. Porque não teria como isso ser uma reação natural, né? Do corpo. Então, quando a gente faz isso, é porque você dissociou. O que é dissociar, né? Dissociar é se desidentificar do próprio organismo, né? Quando a gente fala, o cara surtou, o cara cindiu, ele se desidentifica do próprio corpo, né? Ele começa a se identificar com outras coisas que não são reais, né? Ou quando isso acontece, ou às vezes a pessoa só vai embora, desmaia, né? Muitas formas isso pode acontecer, né? Diferentes. Estamos juntos até aqui, gente? Sim? Então, agora sim. Questões importantes para a gente continuar refletindo enquanto a gente pratica agora, tá? Então, quem vai praticar, prepara esse lugarzinho no chão aí. A nossa racionalidade ou a forma como a gente encara a vida, nossa moral, nossos costumes, toda a cultura é muito importante na formação do trauma, né? E a gente hoje vive uma cultura de traumas, né? Então, assim, a gente tá... É muito, não engraçado, mas é curioso como, nos últimos anos, essa palavra se tornou popular, né? Eu lembro, pouco tempo atrás, não deu 10 anos, eu querendo fazer trabalho sobre trauma, querendo falar sobre opressão, essas coisas, e as pessoas rejeitavam assim muito, muito, porque parecia que ninguém sabia o que que era, né? Eu mesmo me lembro, eu estava falando com meu irmão agora há pouco, de eu estudando, começando a estudar Reich no primeiro ano e falando que nunca tinha passado nenhum trauma. Tipo, né, assim, inocente. E agora, acho que pós-pandemia, né, isso virou uma coisa muito global, assim, né, muito geral. Quem não tinha tido crise de ansiedade teve, quem não tinha passado nenhum aperto acabou passando, e a gente acho que entendeu que não é tão difícil assim, né, para a gente passar por um trauma, né. Mas a principal especificidade que vai ser falada em todas essas teorias que eu estou mostrando para vocês não é o que, é como. Então, não é o que você passou, é como você reagiu ao que você passou. O que eu gosto de fazer é uma leitura usando o Gaiarsa, assim, tipo, é que você não tem jeito para usar aquele momento. É como se fosse uma bugada do sistema. Acontece uma situação e você não tem jeito para lidar. Não tem jeito para lidar. Aí seu corpo vai bugar, vai bugar, vai bugar, e dependendo do que é, da intensidade que isso acontece, ou do número de vezes que isso se repete, que o trauma pode se dar por repetição também, não só por intensidade, né? A gente vê na educação, né? Muito disso. É o que a gente deve se focar, sim. E aí, sim, a gente surge. Por que que eu escolhi esses caras, né? Para trazer para vocês hoje. Tem várias pessoas que são muito boas de trauma também. Eu escolhi esses dois porque são dois que eu me identifico no sentido de como eles lidam com isso, principalmente. Além de eu achar eles fantásticos teóricos, eles estão nas universidades, tem muita pesquisa, né, cara? Os dois são doutores, assim, pós-doutores, e tem uma falange de gente estudando para eles. Então, você tem resultados de pesquisas, consegue entender melhor a partir da proposta deles, né? Então, tem muita. Por isso também, mas porque eles não acreditam de uma forma agressiva de se tratar trauma, como muitas pessoas trazem até hoje. Assim, né? Tratar o trauma retraumatizando a pessoa, né? Tratar o trauma fazendo a pessoa viver de novo aquilo que ela já viveu, né?
Ah, mas então como é que é, né? Ah, então quer dizer que não precisa acessar, que precisa. Não é por aí. É uma questão, primeiro, de sensorialidade, como eu estava falando antes de chegar ali no David, porque quando eu deixo uma ferida aberta, eu posso até me acostumar com essa dor aqui, né? Eu posso ir acostumando e realmente a gente vai. Mas para isso, o que que eu tenho que fazer? Diminuir toda a minha sensação, diminuir toda a minha sensorialidade. Então eu não vou estar sentindo nada, não vou estar sentindo nada de bom, não vou estar sentindo nada de ruim, não vou estar sentindo aquela dor e não vou estar sentindo nenhum prazer também, que é uma das questões presentes. E aí o trabalho então qual é? Na nossa opinião, vou dizer assim, o trabalho é fundar primeiro uma nova sensorialidade ou ampliar outras sensorialidades. Se a nossa vida inteira é marcada, o que a gente chama de educação, no final é privação de movimento, é privação de respiração, né? Sobretudo. Então, isso já vai. A gente já vai se fazendo de forma traumatizada, né? A gente já vai se fazendo dessa forma. E aí, no final desse processo educativo, a gente é especialista em quê? Posições desprazerosas. A gente sustenta, ficar sentado o dia inteiro. Agora eu sou bom nisso, já me formei. Não falar. Pô, agora eu sou inteligente, eu só falo quando deixam, né? Tudo que é restrição. Então a nossa sensorialidade basicamente é para quê? Para tudo que é ruim, certo? Então isso é muito comum, é que eu já falo tanto isso, mas tipo, a pessoa chega no consultório e ela se lamenta de várias questões, mas ela se orgulha do quanto aguenta coisa ruim, do quanto aguenta coisa ruim. E a pessoa é orgulhosa daquilo, porque ela foi ensinada dessa forma, né? Que se não aguentar, não dá certo, tem que aguentar, tem que aguentar. E- Então, vocês concordam comigo? Eu quero mais argumento. A gente é especialista, né, em posição ruim, em tudo em desprazer. Então, o que a gente precisa para sentir? A gente precisa de muita coisa, né? Muita coisa, uma intensidade alta, né? E é justamente o trabalho inverso que a gente faz então, quando a gente quer trabalhar qualquer questão. Eu não digo nem só, porque a gente nunca sabe qual que você vai vir um trauma ou você não vai. Qual é a história da pessoa? Eu posso ir no terapeuta e contar a história que eu quiser, né? Não tem como saber. E muitas vezes a própria pessoa não sabe. Não tem contato, não tem consciência nenhuma do que sofreu. Ou acha que foi pouco, ou acha que foi merecido, enfim, mil casos. Então, o trabalho começa construindo uma nova sensorialidade, ou outra sensorialidade, que tem que ser voltada para o menos, para o sutil. Então, se isso aqui eu não sinto nada, quem sabe se eu ficar treinando isso eu não sinta. Tem 250 milhões de receptores sensoriais na pele. 250 milhões, chora, e você não está sentindo nada? Precisa de algo forte para você sentir? Não, não. O potencial está ali. Assim como na vida também, que aí a gente vai achando que só sensação forte que vale. Só que, em grande parte, a grande sensorialidade, vamos falar, ela pode se apresentar de duas formas, né? Se eu aperto muito forte aqui, ó, é uma grande sensorialidade que eu causo, de dor, certo? Então eu estou sentindo uma dor. E do prazer, idem, né? Eu posso fazer, esfregar muito para conseguir sentir um prazer, eu preciso de muita fricção, muita genitalização da coisa. Por quê? Porque é só o muito que eu tenho esse registro, eu não tenho o registro do pouco, né? Então, trabalhar uma sensorialidade nova é trabalhar uma sensorialidade sutil, é se permitir sentir mais prazer, é entender esses caminhos para depois, se aparece a situação traumática, com clareza e tal, né? Não, isso não é algo que se pode determinar. Isso pode acontecer depois de um ano de terapia, pode não acontecer nunca, pode acontecer no primeiro dia, não é algo que a gente pode determinar, mas quando aparecer, que a pessoa já tenha outros recursos para lidar com isso e poder ressignificar esse corpo. Se era um corpo de dor e por isso estava bloqueado, se era um corpo de abuso, se era um corpo de abandono, se era um corpo que agora tenha outros elementos que ajudem nessa ressignificação desse momento. Então, como eles fazem? Eles vão direto na dor, direto no caso, direto no drama? Não, vai direto no símbolo, vai direto no símbolo do que aquilo significou para a pessoa,
né? Esse mundo simbólico é sempre de quem traz, né? A gente ajuda na leitura, a gente ajuda na elaboração, mas o que vale é o que a pessoa traz dentro do mundo de símbolos dessa pessoa, né? E como é que se dá esse trabalho de forma sutil, de forma prazerosa. Vamos ver qual é que é? Vamos fazer uma prática juntos? Essa prática que eu vou fazer, ela não é nem do TRE, nem do Berceli, ela é minha, né? Mas foi adaptada a partir do meu conhecimento das técnicas dele, né? Deles. Então, se vocês conhecem a deles, vocês vão ver que tem similaridades, mas é diferente. Vou fazer tudo deitado. Vamos deitar? Barriga para cima. Vou me destacar na tela aqui para ficar melhor para eu ver também. Speaker. Vou pedir agora, eu vou precisar de microfones desligados, gente, porque senão ele não me pega aqui. Hum, 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 hum. Aí, agora acho que deu. Boa. Bom, bom, começar sentado aqui. Estamos aí? Então tá, gente, vamos só fazer uma conexãozinha aqui. Pode ir balançando para lá e para cá, final do dia, segundona. Sente o corpo, né? Pode ser para frente, para trás, para os lados, tá? Não precisa me seguir, só vai se conectando mesmo. Sente bem a coluna, vê como é que tá. Ah. Ah. Hum. Boa. Aí agora, quem quiser vir comigo, pode vir, ó. Fazer o seguinte: quem puder cruzar perna direita sobre a esquerda, cruza, tipo meditador assim, né? Quem não puder, um pé na frente do outro, bem na linha da coluna. Tanto faz. Eu vou fazer aqui que eu gosto mais. Eu vou fazer assim, ó. Relaxadão, inspirei, exalando o mergulho no meu umbigo, assopro o ar. Chegou lá embaixo, sopro, 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 inspirando, vou voltando. Ah. Ah. Aproveita para soprar bem o ar. Ah. Vai cada vez alongando mais o movimento, sopra bastante ar, fazer mais 3. Ah. Uma última e vou parar lá embaixo. Parei aqui, ó. Estiquei as mãos lá na frente. E vou ficar um pouco aqui, tentando ganhar espaço no quadril aqui. Eu quero sentir essa abertura aqui. Ah. Beleza. Pode vir voltando. Faz aí os movimentos que você tiver afim. Fica as pernas lá na frente um pouco. Ah. E aí a gente vou repetir o mesmo movimento do outro lado agora, né? Então, troquei o cruzamento das pernas aqui e vou seguir da mesma forma. Então, soltando o ar, eu mergulho no umbigo. Inspirando. Ah. Vou fazer mais 3 vezes aqui também.
E a próxima eu paro lá embaixo. Não. 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 E vai voltando, vai chacoalhar as pernas, vai na frente, fazer os movimentos que você quiser. Tem algum áudio vazando, gente. Bom, vou seguir daqui. Agora, vou continuar indo um pouquinho aqui, ó. Só que eu vou relaxar bem meu tronco. E eu vou fazer tipo uma molinha, ó. Inspirei, ombro eu giro lá na orelha, relaxei. Queixo no peito, olho para cima. Ah, 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 ah. Continuar mais um pouquinho, abre a boca também, ó. Língua para fora. Ah, continua. Fazer mais umas 5 vezes. Isso, boa. E aí vai voltar, vai relaxar o corpo, faz os movimentos que você quiser. A gente vai fazer um último aqui ainda. Opa. Então aqui agora eu vou colocar as mãos no chão, ó, bem perto aqui do meu quadril. Então, ó, eu não tô sustentando a coluna, eu ponho uma mão de cada lado, bem pertinho do quadril, e aí sim eu sustento minha coluna junto com essa mão aqui, né? Eu ajudo. Aí eu vou fazer assim, ó, inspirei, eu empurro a mão direita, ah, solto a cabeça, solto a boca. Quero sentir desde a testa até o dedinho lá no chão. Então, essa conexão, esse distensionamento. Ah, ah. Pode ficar um pouco agora. Ah, tenta deixar a boca embora. É difícil, né? Soltar. Solta a boca, deixa ela aí. Isso. Ah, e aí pode circular um pouco. Percebe a tensão na mandíbula, no pescoço. Tenta dar uma aliviada. Mantém a respiração grande. Ah, beleza, vai soltando aí agora os movimentos que der vontade. Maravilha. Aí eu vou deitar de barriga para cima. Pode, pode deitar para mim. Pegar lá no chão, estica, dobra, estica, faz o que você tiver a fim. Ah, isso. A gente vai começar juntos agora. Eu vou inspirar grande e vou começar a bater meus pés, minhas pernas no chão. Sem parar. Você pode vir comigo. Não parar mais, solta o ar e a voz até o pé. Ah, Acelera um pouco esse movimento.
E vai diminuindo até parar. Quando parar, percebe a sensação que fica. Dobra os joelhos, coloca os pés no chão. E a gente vai levar esse movimento para o quadril. Então, bem curtinho, ó. Bate de um lado, bate do outro. Vai diminuindo. Quem conseguir pode até esfregar de um lado para o outro, a lombar do chão aí é bem bom. Sente um pouquinho. A gente vai para o tronco agora, ó. Eu vou colocar os cotovelos no chão, ó. Vou tirar aqui só para vocês verem. E vou fazer um arco, cabeça no chão, quadril no chão, arco aqui no externo. E aí eu solto. Então vai ficar assim, né? Sem se machucar, né? Faz uma boa. Vai finalizar também. Sente aí como é que foi. E por fim, a gente vai fazer um movimento de ombro, ó. Então é tipo um chilique de criança, ó. E agora vai pondo tudo, ó. E para. Sente. Chilique da semana garantido. Agora eu vou. Vocês vão ficar repetindo um pouco o movimento. Eu vou pôr um som para ajudar, tá? Ó. Então o movimento é esse aqui, ó. Afasto meus braços do tronco. Minhas pernas estão mais largas que o quadril, né? Ó. Cai as pernas para o lado, cabeça para o outro. Ah. 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 Continua. Vou soltar a música e vocês seguem nesse movimento até ela acabar. Continua, solta pernas para um lado, cabeça para o outro. Mantém esse fluxo cada vez mais solto. Se soltar a voz também, melhor ainda.
pode ir parando. Quando parar, faz os movimentos que teu corpo pede. A gente vai seguir ainda daqui. Boa. Então agora, gente, pode ir continuando seus movimentos. A gente vai fazer esse aqui, ó. Ó, então, tô com os pés no chão, aqui no meio. Eu vou inspirar. Eu vou girar o quadril para trás. Então, ó, inspirei, exalando para frente. Então, inspirei, exalei. E eu não tô subindo, né, gente? É lá no chão, ó. Inspirei, exalei, curtinho. E agora a mão, ó. A mão vai exalando, vai até o quadril e inspira o tiro. Ah. Então segue esse movimento, eu vou pôr um som também. A gente vai fazer uns minutinhos esse movimento. É para ser gostoso e é para você perceber como que você reage a isso também, a esses toques, a esse prazer que se apresenta. Então, inspira bem grande, faz um jeito que seja bem gostoso para você. Siga. Beleza, vai diminuindo esse movimento também, da mesma forma, sentindo como é que ficou. A gente vai preparar agora a posição de liberação de tensão. Então, quem estiver vendo aí, ó, vou colocar a planta do pé com planta do pé juntas, né, no chão. Relaxado estou, né? Os pés estão frouxos, não tá com muita força. Lembrando, eu quero chacoalhar. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou aproximando um joelho do outro, bem devagar, bem devagar.
bem devagar, respirando. Até que eu vou achar alguns pontos que o corpo começa a chacoalhar. Em mim é por aqui, ó. Deixa eu mudar o ângulo aqui. Tá vendo bem? Então, eu vou devagarzinho, aproximando até que, eu acho, um ponto que chacoalha. E aí, quando eu achar, o que que eu faço? Fico aqui, fico parado, nesse ponto, deixando chacoalhar. Se você tiver na dúvida, deixa chacoalhar. Não importa se você está provocando ou não, principalmente para quem não tem experiência, não tem problema. A gente vai ficar um tempo aqui, chacoalhando. E aí, se você ficar cansada da posição, você vai pôr os pés no chão e vai continuar chacoalhando, ó. Continua. Conecta o pé no chão. Você vai sentir que essa energia de liberação está aí também. Alguém quer tá com dúvida ou tá rolando aí? Ó, tô vendo a maioria tá rolando. Quem não achar a posição, muito lentamente, abre e fecha. Bem devagar, o mais devagar que você puder. Vou soltar um som, a gente fica no chacoalho agora, então. Uhum.
Quem quiser ficar mais um pouquinho pode ficar. Quem estiver satisfeito, estica, dobra, faz os movimentos que quiser. A gente vai integrar deitado de barriga para baixo. Então, quem quiser fica um pouco mais e quem estiver de boa, vira a barriga para baixo e dá uma integrada. Quem quiser continua deitado ainda, mais 3 minutinhos. Quem tiver a fim de ficar em pé, dá uma dançada também, fica à vontade.
terminou, faz mais alguns movimentos. Quem ainda está deitado, pode continuar deitado, mas se quiser deitar de ladinho, chegar mais perto da câmera. Vamos de novo para a câmera. Tá todo mundo. Eu vou fazer no YouTube a próxima. Vocês não abrem a câmera também? Se eu não envolver ninguém, fazer sozinho. Deixa eu ver, chega perto. E aí, só Cids, beleza, querido? Beleza. Bom, a gente estava no começo da aula, a gente chegou bem pertinho para ver os olhos, né? Para a gente conseguir enxergar os olhos. Queria ver agora, depois da prática, como é que ficou. Chegar mais perto aí, Josiane, tá com medo? Eh, Oiê, beleza, Vini? Beleza, querida? Prazer aí. Tudo bom? Aí, Alexandre, beleza? Não tinha te visto aí também. Beleza, irmão? Um pouquinho mais de leveza, será? Acho que descreveria este momento. Então, essa técnica que a gente fez agora, ela é inspirada nesse TRE, né? O exercício de liberação de trauma do David Berceli, com uma pegada mais suave, né? Ele faz pro exército americano, aqui não tem ninguém com cara de mariner, então acho que a gente pode fazer diferente, né? Não precisa fazer com tanto sofrimento. O jeito que eles fazem é a partir da fadiga da musculatura do, principalmente iliopsoas, né? Aí ele chacoalha. Mas eu fui percebendo com a prática mesmo. Eu aprendi isso aí com o David faz 15 anos já. Ele era ele vinha muito para o Brasil. Ele vinha todo ano para o Congresso de Psicoterapia aqui lá em Curitiba. Era amigo da galera. Eu acabei conhecendo ele lá. O método dele ainda nem era bem pequenininho. Ele mesmo escreveu um livro em português sobre o método e era isso que ele tinha, um livrinho assim de 60 páginas, mas muito bom, assim como a técnica que ele criou, que é muito simples e muito boa. Quer dizer que sempre que a gente faz isso, você vai acessar um trauma? Não. Isso aqui é um exercício que ele, hoje em dia ele até mudou o nome. Chamava TRE, que era Trauma Releasing Exercises, exercício de liberação de trauma. Aí agora ele adicionou tensão, então é exercício de liberação de tensão e trauma. Vocês percebem aquelas imagens do início, como o corpo preparado, cheio de tensões, né? Quando você não acha daí a posição ou a ação necessária para o momento ali que gera um trauma, sempre está relacionado com tensão. Tudo no nosso corpo está relacionado com tensão. Bom, gente, essas técnicas, agora eu vou mudar de assunto, tá? Essa foi uma prática bem rapidinha, né? Só para a gente poder sentir a dinâmica do tipo de práticas que a gente faz aqui. Como tem muita gente, eu não conseguiria falar com todo mundo, então eu regulo o tempo, né? Faço bem curtinha, para mesmo não dar tempo de ninguém acessar nada tão grandioso, né? Que depois atrapalha a vida de vocês, né? A ideia é que a gente só ficar com brilho no olhar mesmo, né? Mais seguro. Por que que o olhar brilha, né? Vocês têm essa resposta? Alguém tem essa resposta? E tanto terapeuta bom aqui, hein? Isso aqui, olhar brilha porque a gente está com mais eletricidade no sistema nervoso, né? Tá com mais liberdade, menos tensão, mais pulsação. E aí isso aparece no olho, que é a exteriorização do sistema nervoso, né? É a parte dele que fica para fora, né? E aí fica nítido, né? Fica mais claro, mais forte a cor, né? Mais brilho no olhar. Porque lá dentro o sistema nervoso está brilhando. A janela da alma ou do sistema nervoso? Agora já não sei. Tô na dúvida, né? Bom, agora então, gente, eu vou apresentar para vocês o nosso curso aqui de massagem somática e práticas bioenergéticas, terapia somática e práticas bioenergéticas, a gente está chamando agora, na verdade. Para quem. Eu vou explicar como é que funciona e depois eu abro para vocês perguntarem o que quiserem, tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Hum, 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 hum. Só um momentinho. Aqui. Bom, tá aqui, ó.
Bom, então aqui é um roteiro sobre o curso, eu vou falar um pouquinho sobre ele antes. Gente, esse curso é bem completo, né? Eu já fiz vários cursos de corporal, né, para estar aqui agora. Conheço muitas pessoas que fazem cursos também, e esse aqui é um dos mais completos que tem, um dos mais longos também que você vai ter. Ele traz muitos conceitos que não estão juntos, e aí a gente tem esse tempo longo para corporificar tudo isso, né? Então, a gente acredita, né, que quanto mais variadas as experiências vividas, maior a chance de cada um compreender quais práticas que devem utilizar a cada momento da vida. A gente não julga o valor de cada prática, nem a tradição oferece a experiência somática e a reflexão. Falo isso porque nesse curso você vai ter desde Reich até Osho, até o Gyatso, outras técnicas indo-yogins, tudo no mesmo pacote, porque a gente está percebendo aqui, ó, é uma prática que sugere que o ser humano é formado de corpo, mente e energia indivisíveis. Ah, sim. Usa essa lógica da liberação de tensão como promotor da pulsação de vida? Sim. Então vamos utilizar ela aqui também. Só que a gente vai explicando e acaba sendo um curso longo mesmo, né? Porque não é pouca coisa. Então, o que você vai receber, né, quando você compra? Você compra na mesma hora, você recebe esses 47 aulas completas, que são divididas em 7 módulos, no seu e-mail. Isso aqui é gravado, está pronto já, está gravado. Então, são 47 aulas em 7 módulos. Esse curso foi feito para ser feito 2 práticas por semana. Cada prática tem entre 1 hora até 2 horas, às vezes a maioria é 1 hora e pouquinho, 15, 1 hora e meia. E aí ela vai estar dividida nesses 7 ciclos que eu vou apresentar depois. Essa parte você recebe no mesmo momento que você comprar. E depois, ao longo do curso, você vai ter 18 meses de acesso, né? E são 18 mentorias, uma por mês. Então, todo começo de mês, primeira terça-feira do mês, tem uma aula ao vivo comigo aqui no Zoom. E essa mentoria é uma aula para tirar dúvida. Então, as pessoas vêm, perguntam do processo pessoal que ela está passando, ou você pode trazer um caso para a gente discutir, tirar uma dúvida teórica, uma dúvida técnica, enfim, a aula é dos alunos, né? Essa mentoria. Eu vou lá para responder. E os PDFs, que é o material que vai junto, né? Para você acompanhando, e alguns livros em PDF que eu vou oferecer para vocês também. Quando termina, tem o certificado. O primeiro módulo é de introdução às práticas bioenergéticas, é um primeiro ciclo de fato, né? E vai ser os elementos básicos para a nossa prática. Esse aqui é Então, as aulas, a respiração e as bioenergéticas, aí aqui a gente vai diferenciar, por exemplo, respiração orgástica de respiração indo-yogin, respiração com esfíncter aberto, com esfíncter fechado, respiração afetiva, tudo isso vai entrar, que são as bases que a gente vai usar o curso inteiro. As práticas de liberação de tensão, então eu vou explicar as várias práticas, e aqui nesse ciclo eu mostro as técnicas como elas são apresentadas pelos criadores, né? Então aqui eu ainda não mostro a minha forma de fazer, eu vou apresentar ela da forma clássica. No 3, os movimentos neuroevolutivos. Movimentos neuroevolutivos é um que eu aprendi quando trabalhei com o método de reabilitação do Padovan. São os movimentos que todo ser humano faz antes de andar e falar. E ele estrutura toda a nossa neuromuscularidade, e acho muito importante para a gente saber disso, tanto por um olhar pessoal mesmo, e quanto com um olhar como terapeuta, né? E aqui no 4 começa o curso bom, que eu acho, assim, que é o chão e acolhimento, que já são essas técnicas um pouco mais suavizadas, como a que eu passei agora aqui. Essa aqui é bem gostosa, adoro essa aula, na real. E aqui já entra aterramento arco e arco invertido, que são as técnicas de grounding, né, da análise bioenergética, que a gente usa muito também. E depois conheça suas tensões, depois que você passa por esse percurso, você para se olhar, e depois aterramento e liberação, que já é uma chamada para a próxima, é uma aula que introduz o próximo ciclo, né? No curso mesmo, tem sempre uma aula de introdução que eu gravei antes de cada ciclo, né? E eu vou falando como fazer, como não fazer. Depois o 2, ativação. Esse aqui, então, demoraria tipo um mês para fazer, só para vocês terem uma ideia, né? Cada um mais ou menos um mês. Tem gente que faz todo dia, tal, e tudo bem. Tem gente que faz todo dia e fica meio mexido demais. Então, meu aconselho é no máximo 3 vezes na semana, né?
Depois o módulo 2, ativação e aterramento. Então, se ali a gente está fazendo as técnicas de chão, né? De liberação de chão, aprendendo como que a gente rastejou, engatinhou antes de ficar em pé, aqui a gente vai treinar as técnicas já em pé. A base desse módulo 2 é o Gaiarsa. Então, é muito legal a teoria desse módulo, pelo menos para mim, eu gosto, né? Que é tudo que eu vou trazendo essa leitura que o Gaiarsa faz de Reich, né? Então, o aparelho locomotor estator é como ele define o corpo, a dialética dos movimentos, que é esse movimento que o equilíbrio nessa visão é sempre dinâmico, né? E nesse sentido, então, para eu fazer um movimento, por exemplo, para frente, tem uma força igual me puxando para trás. E a dialética é esse movimento eterno, né? Uma tese, uma antítese e uma síntese, né? E no nosso corpo funciona muito parecido. É um movimento para um lado que balanceia para o outro e a gente vai mantendo essa dinâmica do equilíbrio, sem esse ideal de um equilíbrio rígido, né? Ou definitivo, né? Os pés, na fundação de tudo, a postura e a atitude, que são os temas que o Garça traz enquanto para explicar a couraça de uma forma muito boa. E aí a sexta já é a introdução da próxima, carga e expansão. Carga é essa carga de excitação, de liberação que a gente gera, e vocês vão perceber, ou perceberam agora, que a maioria das pessoas de forma neurótica se contrai quando sente uma excitação. Porque a gente não quer que os outros percebam a nossa excitação, isso é perigoso, né? E é mais uma vez a educação indo contra o organismo, né? Que o normal seria você sentir uma excitação e se expandir. O prazer é uma energia expansiva, né, para o corpo. Então a gente já vai ter praticado bastante, vai focar nessa sensação para chegar no módulo 3, que é bioexpressão. O bioexpressão, a gente vai falar sobre a emoção no corpo. Esse é bem forte assim. Emoção e aceleração. Aceleração é a frequência de onda, né? Eu falei que a gente é um sistema luminoso, né? Nosso sistema nervoso. E luz é frequência de onda, né? Então, como essa aceleração vai parar numa emoção, né? Como essa emoção vai parar numa forma. Cada emoção tem sua forma, né? Cada emoção tem o seu drama, o drama infantil, né? Quando a gente lida a primeira vez com as emoções, até para a gente perceber como a gente evolui pouco nesse sentido, né? Esse ciclo serve muito. A gente percebe que a gente não elabora, a gente não consegue sair desse drama, das emoções, desse drama infantil. Ansiedade, porque é o tema do milênio, né? Prazer e dor porque tem essa associação com o masoquismo, que é algo que é muito presente na questão dos caráteres haitianos, né? E o fechamento é uma aula teórica, porque esse ciclo merece, assim, porque ele é mais difícil a gente olhar para isso na gente, né? E aí no final eu dou uma geralzona, então um fechamento legal. Daí a gente vai para o módulo 4, que são meditações ativas. As meditações originalmente foram criadas pelo Osho, as ativas, né? Eu fiz releituras, então eu não faço iguais a dele, justamente por entender que na época dele era outra época. Ele está mais de 70 anos para trás já, hoje em dia. Não, 70 eu exagerei, 50 anos para trás. E tenho certeza que se ele tivesse vivo, faria novas, porque a sociedade muda e não tem sentido a gente fazer a mesma coisa. A gente olha para as meditações dele lá, tinha muito disso, vamos acordar, né? Posições doloridas, sustentação de intensidades, assim, né? Tudo isso, lembrando que ele fez nos Estados Unidos, né? A galera tem pouquíssimo corpo, muito sedentarismo, obesidade e tal. É quase uma ginástica, né? A maioria das meditações dele. O que eu fiz? Reduzi tudo isso, deixei muito prazeroso. Aqui já vai ser o quarto mês de curso, você já vai estar com uma sensorialidade bem mudada, já vai ter entendido todo esse esquema. Então é o momento de você se jogar nessa expansão para o prazer. Respirando nas couraças é tipo um chakra breathing, para quem conhece. Kundin é uma Kundalini mais gostosa, a brasileira. Expansão e toque sutil é tipo essa que a gente fez assim, né? Com toques e tal. Direções, né? Tipo a Ananda Mandala, acho que é a meditação do Osho. Respiração circular é respiração circular, só que com toda uma preparação no formato de meditação ativa. A Kundalini, de fato, e depois expansão e toque sutil 2, porque eu gosto muito dessa, pus mais uma. E é o módulo de. Aí o 5 é exclusivo só desse curso, você não vai ter isso em lugar nenhum,
que é a visão do Gaiarsa para as couraças. Claro que é uma visão minha para o Gaiarsa das couraças, né? Mas a gente vai trazer alguns livros dele, até parte eu leio alguns trechos, mostro, e isso só vai ter aqui. O primeiro é falando dele, o segundo é falando do Respiração, Angústia, Nascimento, que para mim é a Bíblia da respiração, maravilhoso. Esse livro está inteiro lido no YouTube, se alguém não viu, quer ver. Depois Gaiarsa, Reich, as couraças, né? Como ele entende, o Reich, como ele entende as couraças. Depois a gente volta para o Respiração, Angústia, Nascimento. Respiração, Reich, o Gaiarsa. Porque vocês vão ver que para o Gaiarsa, a respiração é elemento central na ativação das couraças. E não só para ele, é mesmo, né? Só que ele fala muito sobre isso, como ninguém, né? Uma sessão do Gaiarsa, tem um livro que ele narra, uma sessão eu fiz com a galera aqui, a sessão. E o sétimo Gaiarsa, a pele e eu, então a minha história com ele, né? O módulo 6 é mais clássico, couraça muscular do caráter como o Reich traz, né? Então aqui vai ser um por segmento, né? Segmento ocular, oral, cervical, torácico, diafragmático, abdominal e pélvico. E aqui a gente vai trabalhar vegetoterapia, que é a terapia clássica do Reich, né? Que é uma terapia de flexibilização de coraça muito potente, que se usa muito pouco hoje em dia, mas é a clássica reichiana mesmo, a primeira que ele criou, e depois ele foi para ergonomia. Então ele só é o único tipo de terapia corporal do Reich mesmo, é essa aqui. E a gente vai ver, e é muito boa porque a gente não, claro, não tem a intenção de ser uma vegetoterapia, porque é um trabalho online e tal, né? Mas tem a intenção de provocar a nossa percepção. E aí, junto com a explicação, a gente poder corporificar isso, né? Porque uma coisa é ficar falando, outra coisa é a gente fazer também, né? Então, eu gosto bastante desse. E a gente finaliza com movimento e massagem somática, que aí é uma corporificação tipo embodiment, né? Mais dança, mais gostosa, assim, menos provocativa, mais prazerosa para fechar, né? Ser olhos, olhar e ver, ser pulmão, nutrição e pulsação, ser intenção, corpo e consciência. Isso é bem massa, porque o Reich fala muito de propriocepção como consciência, né? E aí eu vou trazer isso no curso várias vezes. Ser mão, toque e pele, ser coração, energia e circulação, ser quadril, gentil e viril, e ser corpo solto no mundo. Então, essa é a programação do curso toda, né? Aqui seria o último módulo. Lembrando que aqui você já vai ter feito 6 meses ou mais de curso. Geralmente a galera demora perto de um ano para terminar. Sendo sincero, pouca gente consegue fazer em 7 meses. Depois são mais 18 mentorias de acompanhamento. Toda segunda, como eu falei, né? Primeira terça de cada mês, tirando a aula inaugural. Por quê? Porque a aula inaugural é só da turma. Então, todo mundo, essa aqui vai ser a turma 4, todo mundo que for da turma 4, só quem for da turma 4 participa dessa aula. E depois, na mentoria 2 para frente, junta a comunidade toda, e aí é toda terça-feira, toda a comunidade tem essa aula. Eu fiz isso porque vão poucas pessoas na mentoria, de fato, e como eu já percebi que o ritmo que as galera faz o curso é muito pessoal, então eu preferi fazer assim, que assim também a gente vai criando uma comunidade maior e trazendo várias pessoas que estão aqui, inclusive que estão fazendo o curso, né? O interessante são as histórias que a gente traz, né? Os pacientes que as pessoas trazem, e é assim que a gente vai crescendo, né? Nesse caminho de desenvolvimento. Preço. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, a gente está com um valor promocional, né, gente? Até esta semana. Por isso que a gente faz essas aulas também sempre nas viradas, né, de valores, assim. Então, caramba, cadê o negócio? Aqui, achei. Aqui. Então, para quem comprar até terça-feira é hoje, né? Então, até 11 de abril, né? 8, 9, 10, 11, até quinta-feira, né? A gente está fazendo esse valor, que já está com R$ 1.000 de desconto, né? É 3.000 o valor cheio, por 1.980, e até 11 de abril no parcelado sem juros. Isso é um baita desconto, gente. Para quem pretendia comprar parcelado em 12 vezes, dá uns 400 e poucos reais de desconto.
para você fazer no parcelado em 12, eu vou pagar os juros para você nessa. Então, quem comprar até dia 11, o parcelado fica comigo, no Pix mantém o preço. Vocês têm o cupom aqui, né? Vou de Pix, ou o cupom aqui sobre Ser Corpo. E aí é só fazer a compra direto no site. Comprou no site, na hora o curso vai para o seu e-mail, e depois eu vou entrar em contato com você, vou te incluir no grupo de WhatsApp da turma, e a gente vai falando sobre. E aí a gente se vê na próxima, na aula inaugural, dia 14 de maio, né? Desde o momento que você comprar o curso, para quem comprar, você já vai ter acesso ao meu WhatsApp para qualquer dúvida a gente ir tirando. E o grupo dessa turma já está criado, então já tem gente lá, já está rolando, né? A gente já está no segundo mês de vendas, né? A gente vai até dia 12 de maio, 13 de maio. E aí, dia 13 de maio, finaliza então. Então, até dia 11 vai ser esse valor de desconto e depois a gente volta para o 3 mil. Da onde tirou esse preço? Esse curso ele era vendido módulo por módulo, e cada módulo custava R$ 460. Isso aí daria R$ 3.800 todos os módulos, né? Aí quando a gente juntou nesse formato todos em um só, eu já tirei um pouco desse valor, e aí agora a gente ainda deu um desconto a mais, entendendo que para muita gente é muito caro, né? Mas você pode, se você estiver pensando, porra, mas é caro ou não é? Nesse curso você vai aprender prática de liberação de tensão e aterramento, como em lugar nenhum você vai aprender, porque eu fiz os outros cursos já. O curso do Berceli, por exemplo, custa R$ 10.000. O curso da experiência somática custa R$ 15.000. O curso do Liberta, que é uma escola de bioenergética do Brasil, custa R$ 10.000. E nenhum desses cursos você vai aprender as técnicas que eu vou te ensinar aqui. E mesmo os cursos que eu fiz, que foram do Centro Haitiano, né, aqui do Ralph, eu não aprendi nenhuma dessas técnicas também. Eu tive a sorte de conhecer o Berceli num curso, num workshop, e me apaixonei por aquilo e aquilo que e aí aprendi, né? Aprendi com ele, depois aprendi no livro e fui aplicando. Hoje em dia o caminho é outro, então é isso, gente. Eu vou abrir para. Oi, Paulão, beleza, irmão? Suelen. Paulo aqui é um ótimo terapeuta haitiano também, meu brother, ergonomista. Gente, quem quiser fazer perguntas, levanta a mãozinha ou manda a gogó aí, é só destravar aí e perguntar. Ninguém. Vou voltar aqui para vocês. Vocês não querem saber de nada? Foi assim, tudo tão bem explicado que tá tudo certo? Vocês estão de boa? Eu tenho uma pergunta. Esse valor de 1.700 é até quando? Não ficou claro para mim. Até o dia 11, até quinta-feira. Tá, os dois valores que estão ali vão até quinta e também o desconto dos sem juros ali no parcelamento do valor no cartão, né? Até quinta-feira. Ficou claro? Salve, salve. Eu queria dar meu testemunho. Fala aí, Salve, Paulão. salve a todos. Boa noite, cara. Saudade de você. Faz tempo que eu não participo de nada aqui. Verdade. E fiquei felizão disso, tanto com a prática quanto te ver falando do curso. Né? Te vi completamente e boto fé que está muito potente, está muito bom. E como tu falasse das formações que tu fizesse, eu te conhecendo. E a construção, esse jeito, esse conteúdo, cara, essa diversidade, eu vejo mesmo em você desde lá de trás, né? Uhum. E fico felizão, cara, de você estar aí com esse grupo. E, galera, e pelo valor, viu? Tô aqui tipo garoto propaganda agora, viu? Obrigado, Pedindo Paulo. licença. Venha mais, venha mais. Eu acho que hã? Boa. Paulo É um estudou curso comigo que lá super nessa completo. primeira pós que eu fiz lá em Curitiba. Ele estava na minha turma, na turma de cima, né, Paulo? Já faz uns 15 anos que a gente se Foi, um ano conhece antes. já. E parabéns, cara. Parabéns demais. Boto muita fé no teu trabalho e sempre que venho eu me inspiro muito. Valeu pela prática e siga em frente, velho. E, galera, pode confiar, né? Esse ano eu vou aparecer aí no Recife, hein, Paulo? Me aguarde, me aguarde. Quer falar aí, pessoal?
Tudo bom, Fábio? Chegando na onda aí do Paulo, eu estou inscrita agora nessa turma, aderi ao esse online, né? Mas eu já fiz vários trabalhos com o Arthur, é incrível, gente. Se inscrevam, é maravilhoso, é um conteúdo incrível. Eu tenho escutado lá o que está no YouTube, a leitura dos livros. É só te agradecer mesmo por essa excelência de tudo isso que você está colocando no mundo. Muito obrigada mesmo. Valeu. Bora lá. Obrigado. Vinda de você também, que é monstra. É mais legal ainda. Obrigado. Gente, então tá bom. Eu vou agradecer a presença de vocês. Se ninguém mais tem nenhuma pergunta, continuamos, né? Toda essa programação continua. Amanhã mesmo vou estar no YouTube lendo o livro. E na quinta-feira o Vitor Moreira vai estar falando comigo lá no YouTube também sobre respiração afetiva. Então se aproxeguem. E espero ver vocês na aula do dia 14 também. Vocês com certeza não se arrependerão. Camila, tem uma pergunta? Vá, passa. Não, Você vai... Arthur, Fala aí, tem uma Camila. pergunta acima. Aí no chat tem uma pergunta. Pô, Aí eu mas ia falar aí. para você não desligar antes de responder Ah, para. Deixa tá. eu ver quem. Deixa eu ver. Caramba, gente, vocês estavam no maior papo aqui, meu. Não dou conta de acompanhar tanta coisa, velho. Deixa eu ver. Gabor Maté também fala e foi super sofrido também, né? O rosto da galera. Essa proposta aqui, achei, Luciana, né? Essa proposta pode ser aplicada em pessoas que sabidamente têm histórico de questão de transtorno alimentar, depressão, dentro de um set, né? Com vínculo, com cuidado, com amorosidade, com certeza, é para eles, né? Quem não tem nada não precisa. É uma, assim que, sim, eu já tive transtorno alimentar, eu já usei, e é muito interessante porque de alguma forma, o transtorno alimentar vai apresentar essa alta contração, né? Assim, porque se a pessoa vomita, né? Se ela coloca para fora, se ela tem essa dificuldade ou de comer, né? Dependendo do caso, se é bulimia, se é o que que é, ela aprender a lidar com uma excitação e aprender a ter mais prazer, a se expandir mais, nossa, é maravilhoso. Isso aí tratei um caso só desse tipo há muito tempo, não é minha especialidade, mas rolou bem legal. E depressão nem se fala, né? Porque a gente libera a vitalidade, e aí se você junta a respiração com isso, né? Você vai ver esse corpo reagindo muito rápido. Terapia corporal é bem potente, né, gente? Claro que tem suas questões, né? Não vou falar que é só isso que existe que é bom, mas é muito bom, principalmente para esse tipo de questão que é nitidamente corporal. A depressão é do quê, né? A depressão é do corpo, né? Depressão não é uma ideia, né? Ela é uma ação, uma falta de ação, né? Uma inação. Então, para depressão, tem até uma aula no YouTube lá que eu dei que eu acho bem boa para isso, que são as respirações e vitalidade. Porque acho que dificilmente você vai conseguir convencer alguém deprimido a fazer o que eu fiz hoje. Então vai ser muito mais difícil, mas há uma respiração simples, pode ser que você consiga e já tenha um efeito legal já. No curso a gente fala muito também, né? Eu trago vários casos, né? Ó, o Harry aqui estava aí também, falou que gostou muito, Maíra. Tem uma galera aqui de alunos, né? Que bom que vocês estão aí, gente. Em caso de metástase óssea, é possível aplicar essas técnicas? Putz, daí é muito específico, né, Kelly? Em geral, a resposta é assim: pergunta para quem tem, porque você vai ter que saber se aquele corpo suporta isso, né? Então, tipo, não. Eu, Fala sou aí. eu tenho. Você tem, você faz, Kelly? Já fez? Você fez comigo agora? É, não, eu tô na minha investigação de cura, né? Uhum, Tô chegando em você agora, assim. Meu corpo já tá num outro lugar. O ano passado foi bem complexo, assim. Ele já tá, já consigo fazer coisas que o ano passado eu não conseguia, por exemplo. uhum. Mas é muito engraçado porque, por exemplo, essa coisa do chacoalhar que você trouxe hoje, intuitivamente, vários momentos, meu corpo pedia para eu chacoalhar, assim, sabe? Mesmo quando eu tava com duas muletas, por exemplo, que não é o caso agora, eu já tô sem as muletas. Então, eu senti uma ressonância muito forte, assim, com o que eu vi de você agora, com o que eu vim chegando agora na última semana. Enfim, tô trabalhando umas coisas no Tantra também, das coraças, então, assim, eu senti forte, assim,
Mas é claro, né? É uma coisa que eu descobri que eu tenho isso faz um ano, então tô tentando descobrir os caminhos, né? Para essa liberação toda, porque eu tenho uma impressão que se o corpo criou tudo isso, ele é capaz também de descriar, né? Tem uma outra visão mais sistêmica, né? Faço o tratamento convencional porque no grau que eu cheguei eu não tinha uma escolha de não fazê-lo, né? Mas faço todo um tratamento também restaurativo, assim. Mas principalmente o corpo tá pedindo movimento, sabe? Então, enfim, né? Depois posso conversar com você mais no pessoal, assim, se não. Claro, Mas eu eu vou deixar. Você tá no grupo ali? Meu não telefone tá lá. tô. Aí você pode me chamar. Mas você Ah, vê vou te que, chamar. se você vê o Peter Levine, esse cara que eu tava falando, ele Ah, conta um outro caso, né? Não esse do abuso e tal, que ele era criança, mas ele conta um outro caso que ele foi atropelado. E aí ele foi atropelado, só que ele perdeu a reação, mas tinha consciência, ele manteve a consciência. E ele foi percebendo as reações do corpo puxando para autorregulação, e uma das grandes reações era o corpo tremer. E aí ele fala que ele é colocado na ambulância, é transportado, chega no hospital, eles dão uma injeção que para o tremor dele. E ele sabe, porque ele é o Peter Levine, ele sabe que isso vai dificultar a recuperação dele, porque o corpo dele estava trabalhando esse ciclo do trauma e de repente a medicina paralisa aquilo, né? É muito interessante, quem sabe é que só tem em inglês só, mas vou procurar alguma versão aqui. Mas é muito. Esse chacoalho, na verdade, se a gente olhar, todo mamífero faz. Todo mamífero se chacoalha, né? Brá, tipo, dá uma regulada, né? E a gente faria isso se não fosse neurótico. É porque a gente vive segundo regras que não levam em conta o nosso organismo. A gente reproduz as mesmas regras de 2.000 anos atrás e não leva em conta nada do que a gente aprendeu. É muito louco isso, né? Porque senão aí a gente ia aprender a chacoalhar de criança, né? Ou estimular isso na nossa criança, nas nossas crianças, no que a gente faz? Reprime, né, cara? Não é fácil ser humano. mas é muito interessante, né? Eu sou arte terapeuta, eu trabalhei muitos anos em hospital, principalmente com câncer, a ironia. E eu Uhum. trabalhei com câncer infantil e a criança ela é muito sincera, né? Ela vomita, ela nananã, ela faz tudo ali simultâneo, e ela quer brincar. Isso é uma das coisas que eu mais aprendi, assim, que ela pode estar passando o sofrimento que for, ela vai ser honesta, ela vai vomitar, ela vai chorar, ela vai se jogar no chão, e no segundo seguinte ela já quer brincar. E eu trabalhei muitos anos no câncer adulto, e é exatamente o que você falou, a pessoa não se permite nada, ela tá ali roxa de dor, e tem que ficar estática, né? Então é bem Uhum. violento mesmo, assim. Enfim, gratidão. Tamo Gostei junto. muito da aula. Obrigado, Kelly. Seja bem-vinda aí. Mais alguém, gente, por acaso surgiu aí? É possível utilizar esses conhecimentos e essas técnicas numa sessão online? Poxa, mas não acabei de fazer aqui, gente. Fazendo. Ou o ideal é que tratem sem presenciais. Não, dá para fazer online, é diferente, né? Os processos são diferentes. O processo online, eu acho que ele é mais de educação somática, né? Porque eu vou ter que ensinar várias coisas para a pessoa, e é essa ideia do curso, né? De educação somática, né? Você ir estruturando uma série de essa sensorialidade nova no corpo, né? É isso que a gente chama. E aí, no presencial eu vou ter outros elementos. Eu posso tocar a pessoa, eu vou estar lá, posso olhar, é diferente. Mas dá para fazer online também. E esse curso foi testado, né? Eu já fiz esse curso com mais de 2.000 pessoas, tipo assim, né? Então eu posso dizer que sim, funciona, mas é outro caminho, é diferente, né? Eu também faço os trabalhos dos laboratórios presenciais, né? Que não fazem parte dessa formação, mas eles acontecem sempre porque eu acho importante também e porque eu gosto pra caramba também de encontrar vocês por aí, né? Estarei agora em junho eu volto. Em junho eu vou estar em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio. Espero que vocês apareçam aí. Conseguirei aplicar os conhecimentos com seus. Sim, esse curso é todo teórico prático, então para você terminar ele, você vai ter que ter praticado tudo isso. Você vai ter que ter feito todas essas aulas. Então você vai ter passado 7 meses no mínimo praticando toda hora. Então você vai ter aprendido corporificado, porque senão você não consegue terminar esse curso, entendeu? E aí quando você corporifica aquilo, aquilo se torna seu, né? E aí você pode passar para quem você quiser. Não existe nenhuma lei anti-chacoalho. Fica à vontade. Pedir para a pessoa chacoalhar, não tem problema nenhum. Dançar, rebolar também não, desde que num contexto seguro, né? Mas também pode fazer.
Juan, quer falar, Juan? Você abriu aí a câmera? Acho que não. Muito interessante, Cláudia. Tá bom, gente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Podemos encerrar por aqui. Vocês estão aí de ter. Ó, eu fico de cara com essa galera. Eles estão aqui há 2 horas e meia de câmera fechada. Eu já mostrei o curso, já mostrei o preço. Vocês não vão embora e não perguntam nada, gente. Vocês estão perdendo a oportunidade. Próxima vez eu vou cobrar por pergunta, vocês vão perguntar, hein? Mas... É. Então tá bom, meu povo. Bom ver vocês aqui. Amanhã eu tô lá no YouTube, só chegar. E é isso, a gente vai se falando. Boa noite aí pra vocês. Beijos. Valeu, Paulão. Obrigado aí, irmão. Até já.